Olá, tudo bem? Traz uma reflexão da palavra do Senhor. Vai falar assim, ó. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E vendo ele que se agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as suas correntes. Bom, que vai falar para nós sobre a história de Pedro, Pedro que estava preso na prisão, e vai falar que Pedro estava lá preso por conta do rei Herodes, e no próximo dia, depois dessa noite, Pedro iria morrer. Mas vai falar aqui que é isso que eu quero entrar aqui no assunto. Vai falar assim, ó, mas a igreja fazia oração sem cessar. O que eu acho interessante é que a igreja estava orando, mas não estava vendo nada acontecer. Mas não vai falar aqui que a igreja parou de orar porque não estava vendo nada acontecer. Porque muitas das vezes, quando a gente está orando, a gente quer que algo aconteça. A gente quer ver algo acontecendo e muitas das vezes a gente não vai ver. Estou orando, estou lutando, estou orando por uma pessoa, mas não estou vendo mudança, não estou vendo resultado, não estou vendo transformação desse cenário. E muitas vezes, por a gente não ver nada acontecendo, a gente quer fazer o quê? Quer parar. Muitas vezes, por a gente não ver nada acontecendo no mundo físico, a gente quer fazer o quê? Parar de orar. Mas esse exemplo que a gente tem aqui, ó, da igreja que fazia oração sem cessar. Por quem? Por Pedro a Deus. E o que eu falo para você nesse dia é o quê? Que a igreja ela estava orando sem cessar, sem parar. Por mais que eles não estivessem vendo nada acontecendo, por mais que eles não estivessem vendo nada mudar, mas eles estavam orando sem parar. E o que eu falo para você, por mais que você não esteja vendo nada acontecendo, por mais que você esteja orando por fulano, por mais que você esteja orando por ciclano e não tá vendo mudança, não tá vendo resultado, o que eu falo para você é que você não venha parar de orar. Talvez você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você está orando, enquanto você está orando, Deus está trabalhando, Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está curando. Enquanto você está orando, Deus ele está agindo, por mais que os seus olhos não consigam ver. A igreja estava orando e Deus estava trabalhando porque a igreja estava orando. Deus enviou um anjo lá para colocar uma luz, para libertar Pedro e tirar Pedro daquela prisão. Só que a igreja estava orando, mas não estava vendo isso. E o que eu falo para você é isso, que muitas vezes a gente está orando, a gente não está conseguindo ver nada. E a gente acha que Deus não está trabalhando, mas eu falo para você que Deus está trabalhando sim. Por mais que você esteja orando e seus olhos não estejam vendo nada, não esteja vendo mudança nenhuma, mas Deus está trabalhando sim. E o que eu falo para você não venha parar de orar, porque a igreja estava orando sem parar por Pedro. E Deus ele começou a trabalhar na vida de Pedro dentro daquela prisão. E Deus foi lá e enviou um anjo e libertou Pedro dentro daquela prisão e Deus agiu a favor de Pedro e a favor da igreja. Por quê? Porque a igreja estava orando sem parar. Como eu falei, muitas vezes a gente quer ver alguma diferença, a gente quer ver algo. Só que eu falo, muitas vezes a gente não vai ver, mas a gente tem que confiar, tem que acreditar que Deus ele tá agindo, que Deus ele tá operando. A palavra do Senhor vai falar para nós, Jesus ele mesmo falou. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, se você está pedindo em oração, você tem que crer, por mais que os seus olhos não estejam mostrando nada. Por mais que você esteja orando por, eu quero mudança de fulano. Mas fulano não está mudando, mas você tem que crer que Deus ele está trabalhando, que Deus ele está agindo, que Deus ele está operando e que você vai receber aquilo que você tanto está pedindo, aquilo que você tanto está buscando. Porque como eu falei, muitas vezes a gente quer ver algo acontecer para que a gente venha continuar a orar. Mas o que eu falo para você, que você não venha precisar ver algo para que você venha continuar. Mas o que eu falo para você, que você venha continuar orando e crendo que você vai receber aquilo que você está pedindo em oração. A igreja estava orando sem cessar, sem parar por Pedro. Elas não estavam vendo nada acontecer, mas Deus estava trabalhando. O que eu falo para você, você tá orando, você tá buscando a Deus, tá orando por uma pessoa, mas você não tá vendo nada acontecer. Mas o que eu falo para você é que você não venha parar de orar, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E outra coisa que eu acho interessante é o versículo 12. Após Pedro, ele se liberta daquela prisão, o que é que vai acontecer, Isaías?
Pedro vai falar aqui, ó. E ele, Pedro, né? Considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. O que eu acho interessante, que o Espírito Santo falou comigo, é o quê? Isaías, quando você está orando por alguma bênção, não é você que vai até a bênção, mas é a bênção que vem até você. Irmão, se você está orando, se você está pedindo pela bênção do Senhor, tudo que você tem que fazer, sabe o quê? É acreditar, é esperar que ela vai vir até você. A bênção do Senhor vai vir até você. Não precisa você ir atrás da bênção, não. A bênção, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você pede a Deus, a bênção, ela vem até você. Você não vai precisar ir atrás da bênção. A bênção vem até você. Tá bom? Então, o que eu falo pra você, por mais que os seus olhos não estejam vendo nada, mas o que eu falo pra você, não pare de orar. A igreja estava orando e Deus estava libertando Pedro. E o que eu falo pra você, não pare de orar. Talvez você tá orando pra um familiar, pra uma pessoa, alguma coisa do tipo, e talvez você não tá vendo mudança. Talvez você não tá vendo ele ser liberto. Mas o que eu falo pra você, que através das suas orações, Deus está trabalhando e Deus está libertando Pedro, sim. Então, o que eu falo pra você, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, por mais que os seus olhos não estejam vendo mudança, não estejam vendo resultado. Mas o que eu falo pra você, não pare de orar. Que você continue orando e acredite que Deus, ele está trabalhando através da sua oração, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração.